Um olá para vocês, em especial para os meus alunos do cursinho Vibra Mike, para quem fiquei devendo as questões da última aula, da semana passada. E vou fazer 2 vídeos, um para cada questão. Essa questão caiu no concurso da PMPE 2016. Vamos ler a questão. As primeiras décadas do século XIX foram marcadas pelo chamado ciclo das insurreições liberais de Pernambuco, com a insurreição de 1617, a Confederação do Equador e a Revolução Praieira. Essas insurreições se constituíram em movimentos federalistas e, com exceção da insurreição pernambucana, se contrapunham ao projeto de independência implantado em 1822 por José Bonifácio, Dom Pedro I e a partir do Rio de Janeiro. Então, assim, aqui citou 3 revoluções, três movimentos que a gente chama de liberais. Liberais por causa que pregava a liberdade política. Nessa época era mais liberdade política do que econômica, como em outros países aconteceram. Então, assim, eu acho que o principal dessa minha revisão é fazer você não confundir um movimento com o outro, porque é isso que a questão faz. Então, vamos realmente diferenciar e colocar aquilo que é semelhante, aquilo que é diferente em cada movimento. Vamos lá. No primeiro, 1817. Ele é republicano? Sim. Ele quer proclamar uma república. Se ele quer proclamar uma república, ele quer abolir a monarquia. Ele é federalista? Sim. O que é uma federação? É uma união de, de estado, de províncias, onde cada estado ou província tem a sua autonomia de autogovernar-se. Até aquele momento aí, certo, o poder central indicava quem ia governar a capitania e depois a província. Então, assim, ele também era anti-lusitano, sim. O sentimento contra os portugueses era muito forte e já fazia realmente décadas ou talvez um século que havia esse sentimento anti-lusitano. Isso é o movimento de 17. Ele é elitista? Sim, era elite, certo? A participação do povo não foi grande como nos movimentos posteriores. Você vai observar que o movimento, a partir que vai avançando no tempo, a participação popular vai aumentando. Isso quer dizer o quê? Que a Confederação do Equador teve mais participação popular do que a 17. E que a Praieira, em 48, teve mais participação popular do que a de 24. Então, é isso que você precisa saber. Vamos agora para a Confederação do Equador. Não esqueça que ela é 7 anos depois do movimento de 17. Isso quer dizer o quê? Que ainda podemos dizer que é uma continuação do de 17. Estava muito ainda recente. As pessoas que morreram, deixaram família, essas famílias não estavam realmente satisfeitas com o que aconteceu com seus parentes e ainda tinha essa ideia de se vingar, de se livrar de alguma forma do poder opressor. Então fizeram um movimento, assim como em 17, que conseguiram realmente implantar uma república e fizeram o governo provisório. Assim como em 17, também em Equador tinha o sentimento federalista. Nessa época, o nome confederação e federação era bem dizer sinônimo, tá bom? Não é feito hoje, que é bem diferente. Então, assim, e o sentimento anti-lusitano também era forte. Então, assim, 3 coisas que eu falei aqui, república, federação e anti-lusitano, havia nesses 2 movimentos que eu falei. O que você precisa saber de diferença entre esses dois é que em 17 o Brasil ainda não era uma nação, ainda estava ligado a Portugal. Já em 24, na Confederação do Equador, já fazia 2 anos que o Brasil era um país independente, tá bom? Só que em 24 a turma esperava mudanças boas. Uma das mudanças boas seria deixar a capitania, quer dizer, agora a província, se autogovernar. Essa é a ideia de federação. Então, assim, surge uma Constituição que não defende isso. A Constituição que surgiu dizia que o imperador ia indicar o presidente da província. Pronto. Então, isso foi demais para quem estava esperando se autogovernar. E ainda, para completar, a Constituição criou o poder moderador. Um poder dado ao imperador para mandar nos outros 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. E, para completar mais ainda, esse imperador, aproveitando da Constituição que ele mesmo fez, bem dizer, no modo de dizer, certo?
indica o presidente e tira um cara que já tinha sido eleito pela província de Pernambuco. Que tinha sido eleito mês antes foi Manuel Carvalho Paz de Andrade, e a turma, quer dizer, o imperador queria botar Francisco Paz Barreto. Então isso foi o estopim e houve esse movimento, a Confederação do Equador. Nos dois, o movimento foi elitista. Nos dois, o movimento foi urbano. A participação rural foi pouca em relação ao movimento que veio depois, que foi a praieira. Uma diferença mais que eu já falei sobre entre 17 e Equador é sobre a escravidão. Aí você tem que prestar atenção, porque tem uma coisa que só aconteceu aqui, nesses três movimentos, que é a suspensão do tráfico negreiro. A Confederação do Equador fez isso. Então isso indica o quê? Que os principais líderes, eles eram abolicionistas. Não estou dizendo que a maioria dos líderes, mas foram os principais. Mesmo que tinha 3 ou 4, mas se essa pessoa era de peso, isso pesou tanto que na votação para suspender, eles conseguiram o que eles queriam. Tá bom? Com certeza isso não agradou os proprietários de escravo e de terra, e que depois, durante o movimento, durante a repressão, as pessoas que eram proprietários de escravo e de terra passaram para o outro lado e abandonaram o movimento. Esse abandono do movimento por parte de uma certa elite também aconteceu em 17. Agora vamos para Equador. Equador, quer dizer, vamos para a Praieira. A Praieira já é em 48. Fim de 48 para começo de 49. O que você tem ali que é dos três movimentos? Você tem ali o sentimento anti-lusitano, essa aversão, esse ódio ao português, tá bom? Você vai ver nos três. E o outro é o sentimento a ideia de federalismo, a ideia de federação. Sim, eles também queriam se autogovernar. Não é à toa que um dos problemas ali é porque saiu um governante liberal para entrar um conservador, e isso foi o estopim ali da Confederação do Equador. Então, assim, tem a ver com esse poder do imperador de colocar uma pessoa que a província não quer. Então, assim, e esse movimento era republicano, como os outros? Olha, não. Tinha um grupo, sim. Tinha um grupo na Praieira que era bem radical, um grupo querendo república. Tinha também gente querendo com ideias socialistas, por exemplo, reforma agrária, uma ideia bem avançada para a época. Esse tipo de coisa não era comum realmente nos outros não, mas aqui em 48, na Revolta Praieira, já se via essas ideias. Mas isso não era o todo. O todo não é classificado como um republicano feito os outros, tá bom? Ele não era republicano. Agora, federalista ele era, ele queria se autogovernar. O sentimento lusitano, como já falei, era forte. E agora a participação popular. Sim, esse sim. O movimento dos engenhos começou primeiro do que o movimento rural, do que o movimento urbano, só para você ter uma ideia. Tá bom? Antes do principal nome, digamos assim, da Praieira, né? O deputado liberal Nunes Machado. Antes dele chegar aqui, no engenho já tinha explodido um grande movimento, certo? Para realmente, até para invadir Recife. Então, assim, é isso que você precisa saber para não confundir as ideias. Agora sim você pode responder a questão, né? Ele quer saber a correta, e a correta você vai para a letra A e procurar qual é a correta. Letra A diz assim: diferindo da Revolução Praieira, que defendia a bandeira da abolição, os principais líderes da Confederação do Equador eram anti-abolicionista. Dois erros, você já percebeu de cara, né? Dizer que a Praieira levantou a bandeira da abolição. Olha, quem realmente bateu de frente realmente com a abolição, quer dizer, com a escravidão, né? Ou seja, digamos que se levantou a bandeira da abolição, foi a Confederação do Equador. Veja que ele quer aqui misturar você, certo? Embora não tenha acabado com a escravidão, mas pelo menos acabou com o tráfico negreiro, né? Pelo menos suspendeu. O Equador fez isso. A Praieira não. Como eu falei, era um grupinho que estava defendendo a abolição. E outro erro é dizer que os líderes, os principais da Confederação do Equador, eram anti-abolicionista. Era o contrário do que eu falei, né? Estar mais para abolicionista do que para anti-abolicionista. A letra B diz assim: os líderes da Confederação do Equador
Liberais e republicanos contestavam o poder centralizado e autoritário de Dom Pedro I e propunham a abolição da escravidão, assim como a República Federalista. Você identificou aqui qual foi o erro? A questão é tida como errada. Os líderes da Confederação do Equador, dizer que era liberais e republicanos, tá certo. Certo? O pessoal queria liberdade, então geralmente se chama de movimento liberais. Era republicano, sim. Eu falei que nos dois primeiros, a de 17 e do Equador, era republicano. Contestava o poder centralizado e autoritário de Dom Pedro I. Sim, isso foi o estopim, me dizer, certo? Aquela maneira de Dom Pedro I se comportar, dissolvendo lá a Assembleia que estava fazendo uma Constituição até boa em 23, certo? E de repente em 24 sai uma Constituição que não deixa a província se autogovernar e ainda cria um poder moderador. Então, assim, a Confederação do Equador realmente era contra esse poder autoritário do Pedro I. Mas está dizendo que, além de propor a abolição da escravidão, que eu não vou dizer que propôs todo mundo, né? Mas assim, um grupo propôs, porque acabou suspeito do tráfico de escravo, dizendo que também propôs abolir a República Federalista. Não é o contrário, não. Ou seja, eles tentaram implantar a República Federalista. Né? Não é à toa que o nome é confederação, que confederação e federação na época era a mesma coisa, como já falei. Letra C, diz que Frei Caneca, um dos intelectuais responsáveis pelas ideias basilares da Confederação do Equador, era um veterano de outras insurreições liberais como a Praieira. Olha, que ele era um intelectual, era. Que as ideias deles influenciaram as pessoas, sim. Que essas ideias foram fortes no movimento do Equador, sim. Dizer que ele participou de outros movimentos, sim. Mas esse outro movimento não foi a Praieira. A Praieira acontece em 48, mais de 20 anos depois da morte de Frei Caneca. Frei Caneca participou de 17, tá bom? Lembra que eu falei que a do Equador é bem dizer uma continuação da de 17? Pois é, Frei Caneca foi preso tudo em 17, ele com outras pessoas que depois vieram depois em 24, ter sido preso. Foram libertados em 21, por causa de uma coisa que aconteceu lá em Portugal, Revolução do Porto. Então, assim, tá errado só por causa disso, tá bom? Frei Caneca, ele atua na primeira Revolução, em 17, atua na segunda, mas na primeira ele é de maneira ainda pouco fraca. Agora, na segunda, ele cria um jornal um pouco antes, esse jornal é que incendiou, digamos assim, as pessoas na época com as ideias dele. O Tifes Pernambucano era o nome do jornal. Então, tá errado porque mencionou o nome Praieira, que ele participou. Se tirar o nome Praieira, colocar o nome Revolução 17, fica correto. A letra D diz assim: apesar da derrota das forças da Confederação do Equador para as forças do Império, a província de Pernambuco, e a partir dessa revolta, consolidaria uma imagem de província rebelde, conseguiu assegurar um novo território, a comarca de São Francisco, agregada à Bahia, a partir da Bahia. Olha, se você olhar a questão, você pensa que está correto, né? É só o finalzinho que está errado. Dizer que o movimento foi reprimido pelo Império, sim, né? Dizer que o movimento deu a Pernambuco uma imagem de província rebelde, sim. 17 já tinha se rebelado, agora de novo, 7 anos depois, de novo. Então, assim, criou essa imagem. Agora, dizer que Pernambuco ganhou um território por causa disso, não. Olha, Pernambuco, na primeira e na segunda Revolução, ou seja, em 17 e em 24, Pernambuco perdeu o território. Havia um tal de comarca de Alagoas, que pertencia a Pernambuco, que hoje é o atual estado de Alagoas. Ali era uma comarca de Pernambuco, né? O nome Comarca das Alagoas era o nome. Então, assim, em 17, como punição, Pernambuco perdeu essa comarca virou capitania. Quando foi em 1820, é criado, tem várias comarcas, mas é criado um tal de Comarca de São Francisco, 1820. Em 24, Confederação do Equador, como punição, Pernambuco perde essa comarca. Alguns vão dizer que perdeu para a Bahia, tá bom? Porque hoje pertence à Bahia, esse território. Mas não. Na época foi dado a Minas Gerais. E foi dito que era provisório. Depois foi dado à Bahia, mas também foi dito que era provisório. Não é à toa que, décadas depois, a turma ainda estava contestando isso, porque não voltou para Pernambuco ainda se era provisório. Tá bom? Então, assim, não ganhou território, perdeu. E contrariando a questão. Só sobrou a letra E. Então vamos lá.
confirmar se está certo mesmo. A Confederação do Equador foi um movimento republicano e federalista. Sim, já falamos isso mais de uma vez. Proposto por integrante da elite. Sim, a elite, assim como em 17. Entre os quais se destacavam intelectuais, militares e políticos liberais. Sim, todos eles participaram lá. Que se espalhou pelas províncias da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. É aí que você tem que saber uma observação para não confundir com a de 17. Aí em 17 participaram as províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Quando você vê aquela bandeira ali da Revolução de 17, aquelas 3 estrelas, não é Ceará e Paraíba e Rio Grande do Norte, tá bom? Aquelas 3 estrelas, uma delas é Pernambuco. Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Ceará, ela é da Confederação do Equador, que ela participa, tá bom? Mas era isso que a questão queria fazer, misturar as informações. Eu acho que hoje você vai conseguir responder qualquer questão. Se querer confundir vocês, você já está ligado. Então espero que vocês se dê bem na próxima prova. Espero ter contribuído e boa sorte desde já.